Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Rapaziada, eu fico muito feliz de fazer esse vídeo, tá? Porque, vamos lá, vamos fazer a construção como um todo. Quando a gente cai pra Série B, o discurso de Série B é um torneio muito físico. Série B é um torneio que você tem que estar com nível competitivo muito alto. Ele começa a surgir de maneira mais constante. E eu ficava com muito medo da gente montar um time de brucutus que ia faltar na parte técnica. E eu acho que o time do Atlético, em algum momento da temporada, ele foi mais pra esse lado de um time muito forte e um time que pensava pouco. Só que é aquela velha história que a gente fala com vocês. O campo ele vai dando respostas pra gente. Se em algum momento era Filipinho, era Falcão junto, era, porra, dois zagueiros brucutu, era lateral mais defensivo do que ofensivo, a gente foi percebendo contra o Operário, a gente foi percebendo contra Chapecoense, a gente foi percebendo contra, enfim, no último jogo contra o Remo, que a melhor maneira do Atlético jogar, a maneira que o Atlético melhor reagiu, foi jogando com dois meias. Foi jogando sempre com o Zapelli e João, o Zapelli e Juliano, Juliano e João. O Atlético tinha mais a bola, o Atlético controlava mais o jogo, o Atlético criava mais chances. Então, eu acho que isso deve ser definitivo até o final da temporada. O esquema com dois pontas e um meia deixava esse meia muito sozinho nessa zona central, nessa zona de criação. Sabe? O jogador que ficava nessa função, ele tinha pouca chance, pouca capacidade ali de interagir, de associar, de se conectar com os outros companheiros, porque ele ficava muito preso na marcação, ele tinha, assim, mais dificuldade desse passe central, jogadores mais distantes. A partir do momento que você tem dois jogadores por dentro, você divide mais a marcação. Você aproxima esses jogadores, você faz com que esse talento fique mais perto e essas aproximações vão acontecendo e o time vai conseguindo ganhar campo e o time vai encontrando mais soluções. Pra mim, a grande sacada tática do trabalho do Odair até agora é que tu começa com o João Correia. Se a gente for parar pra pensar quanto tempo a gente perdeu com o Filipinho fazendo o papel de meia que não é dele no trabalho do Odair, a gente vai chorar. Só que agora, a dinâmica do vídeo é pensar: Dudu, o jovem Dudu, o jovem João Cruz, Bruno Zapelli e Juliano. Dá pra dizer que hoje o Atlético tem quatro camisas 10 diferentes. Mas aí a pergunta: qual é a melhor dupla? Qual é a dupla ideal? E acho que assim, volto a dizer, o Atlético tem camisas 10, porra, um de mais dinâmica, que é o João, que é quase um terceiro homem de meio campo, um jogador que pode jogar pelos lados, mais versátil. Você tem o Juliano, que, pô, faz um papel muito claro ali de ser um segundo atacante, sabe? De ser um jogador de pisada na área, de ser um jogador com capacidade muito grande de finalização. Aí você tem o Zapelli, que é esse cara mais de circulação de bola, de ritmo, de rotação, que eu acho muito importante pro time do Atlético também. Você ter esse cara de mais fino, de mais qualidade. E o Dudu, acho que de todos ali se assemelha mais ao Zapelli. Mas um jogador mais de entrelinha, de jogar mais perto da área, de estar mais perto pra dar essa assistência. O Zapelli é mais da pré-assistência. Então a característica dos quatro é muito interessante porque, querendo ou não, se complementa. Ao ponto da gente chegar aqui e falar pro meio-campo do Odair acontecer, e o Odair já definiu que o meio-campo dele é esse setor protagonista. Sabe o que tem que acontecer? O Odair tem que buscar jogar com 3 camisas 10. A realidade é essa. Se o Atlético quer subir, é jogando com 3 camisas 10. Ah, Thiago, mas a gente não vai perder a capacidade competitiva? Não. Sabe por quê? Ah, 3 camisas 10, vamos marcar menos, vamos ter menos esse combate que a Série B pede. O Atlético, ele tá aprendendo a jogar a Série B. E eu acho que essa narrativa de estar aprendendo a jogar a Série B, ela é uma verdade. Mas eu acho que se tem algo que o Atlético tá aprendendo em relação à Série B, que a Série B, ela não é uma competição diferente das outras no momento de exigir qualidade. No momento de exigir que os times, eles trabalhem bem a bola, que eles, pô, controlem bem o jogo, que eles finalizem bastante. Isso é Série B. Não um torneio de pancada de quem faz mais falta. Então, quando você tem a opção de ter um meio-campo com o João Cruz, com o Zapelli, com o Dudu e com o Juliano, você tá dando de alguma maneira o que poucos podem oferecer
dentro de uma Série B, porque poucos têm essa capacidade técnica. E, cara, no final das contas, você vai tendo retorno. E óbvio que o Atlético vai dar no decolou na competição, mas em pequenos momentos, que traz o mínimo de esperança pra gente subir, eu acho que dá pra dizer que aí sim o Atlético ele conseguiu dar uma resposta muito clara que a gente precisa desse conteúdo técnico, podemos dizer assim, pra aí sim a gente ir escalonando e crescendo e se estabelecendo e se bancando dentro da Série B. Então o Atlético ele tem total condição de jogar com 3 camisas 10, que seria a minha formação ideal. Você deixa o jogador como um camisa 5, que aí você pensa se é o Falcão, você pensa se é o Filipinho. Acho que a grande maioria da torcida vai preferir em si o Filipinho. Aí você vai começar a pensar. Aí você vai começar a entender quem podem ser os outros. Eu acho que o João ele tem tudo para ser o melhor 8 desse elenco. E se eu fosse o João Cruz, eu apostaria minha carreira em ser esse camisa 8. Acho que o João tem muito essa capacidade, acho que o João tem muito essa condição de ser esse cara da transição, do primeiro toque qualificado, de fazer circulação de bola, de ver o jogo de frente. Então, assim, eu já adaptaria o João para ficar mais ao lado desse primeiro volante para fazer com que a bola chegue nos outros 2 camisas 10 com qualidade. João é um cara que, pô, pegando essa bola com mais espaço numa zona menos pressionada, pode bater de média distância, pode optar por uma bola mais esticada. Então, pra mim, não abriria a mão do João no time titular. Aí você tem mais 2 vagas para 3 opções. E acho que nesse momento, o que eu vou falar aqui não é desmerecer o Dudu. Acho que a gente precisa ter boas alternativas vindo do banco. O Atlético ganha o reforço do Dudu, um jogador que pode atuar por dentro, pode ser esse meia que vem da direita por dentro, com muito refino técnico, com muita qualidade de circulação de bola, dando segmento às jogadas. Já acho que isso é um mérito muito grande. Mas ter Zapelli e Juliano é importante. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético ele tá incomodado de ter o Juliano sendo um cara que vem perdendo tantos gols. Mas o Juliano, ele é necessário hoje para esse time do Atlético para ser esse cara da pisada na área, da chegada mais à frente, da capacidade de finalização. O Juliano, ele se torna quase que o segundo atacante em muitos momentos. O jogador que dá volume, dá peso ali na hora da última linha marcar, o que confunde os zagueiros, o que faz o centroavante ter um pouquinho mais de fôlego. Então o Juliano eu acho que é de uma função incrível. E você tendo o Zapelli, você é o jogador mais criativo. Você tendo o Zapelli, é um dos jogadores mais criativos do futebol brasileiro. Só pegar o número de assistências desde que ele chegou no clube. Se você pegar o último ano e meio, tá no topo das assistências do futebol brasileiro. Então, pra circulação de bola, pra manter a bola com a gente, pra fazer o jogo ficar mais confortável nesse sentido, eu não abriria a mão do Zapelli. Teria o Dudu ali como alternativa. Ah, mas não vai marcar. O Juliano marca, o Zapelli marca, o João marca muito. Eu só acho que o Atlético ele precisa entender. É com a bola, é com o protagonismo que a gente vai subir. Os camisas 10 do Atlético vão fazer ele estar na primeira divisão ano que vem. Valeu? Tamo junto. É nóis.